Bom, irmão, nós estamos falando sobre cartas na prisão. Para quem não tem acompanhado essa série, são as cartas que Paulo escreveu quando estava preso. E é interessante que nós chegamos no livro de Efésios. Então, só para você entender um pouco, Efésios capítulo 1, 2, 3, 4, na verdade, capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai gastar muito tempo falando de quem é um cristão. Então, assim, Paulo está preocupado em definir a identidade. Qual é a identidade de um cristão? E aí no capítulo 1 ele vai falar sobre, primeira coisa, que nós somos escolhidos. Então um cristão é escolhido. Deus o escolhe. Isso você vai ver desenvolvendo em Efésios capítulo 1. No capítulo 2, e depois você pode acompanhar todas as aulas na íntegra no nosso canal. No capítulo 2, Paulo vai gastar tempo falando da obra de Cristo. Uma coisa que me chama a atenção é que ele fala: nós estávamos mortos, nós não tínhamos reação espiritual nenhuma para com Deus, e Ele nos dá vida em Cristo. Então é o que ele fala da obra. E no capítulo 3, ele vai falar que nós somos co-herdeiros, que há uma herança nos esperando. E ele fala mais que fazemos parte de um corpo. Depois que Paulo ele gasta tempo nesses 3 capítulos falando de quem somos, e é muito importante você entender a sua identidade, porque isso vai definir o que você faz. Se você, muitos de nós nos apresentamos como: eu sou jovem, aí você começa a agir como jovem, né? Você não se apresenta como fulano: eu sou adolescente. Outros se apresentam como: eu sou médico, ou eu sou advogado, eu sou psicólogo. A nossa tendência é nos apresentar com aquilo que nós temos como profissão, né? Só que nós precisamos entender que um cristão, ele se apresenta como alguém que tem sua identidade em Cristo. Se você tem a sua identidade em Cristo, as suas ações devem ser compatíveis. E é isso que Paulo começa a falar agora nos capítulos 4 e 5. Miqueias pegou no capítulo 4, foi você, né, Miqueias? Sobre a unidade, né? Então, eu queria deixar bem claro, irmãos, que primeiro fica bem notório na explicação de Paulo que nós somos salvos pela graça. Deus misericordiosamente envia Jesus e nos salva. Uma hora que você entende isso, aí virão as obras do Evangelho. Então uma coisa é o Evangelho, onde a cruz é anunciada, onde você precisa se arrepender e ser salvo, né, pelo sacrifício de Cristo. A obra principal é o sacrifício de Cristo. E depois o que acontece, vem as nossas obras. Como o Léo compartilhou aqui na ceia, nós vemos nas escrituras as pessoas tentando alcançar a Deus pelo contrário, né? Como que é? Primeiro eu tento fazer as obras para ver se eu agrado a Deus, para me relacionar com Ele e ser merecedor do que Ele vai fazer por mim. Isso não é a mensagem de Cristo. Então, só deixando essas coisas bem claras, aí sim eu posso falar com você sobre obras. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa tendência é querer se garantir pelas obras. E eu tenho uma boa notícia para você. Porque é boa, você não vai conseguir. Por que é boa? Porque a obra principal quem fez é Cristo. Se você tentar ganhar a salvação pelas obras, você vai falhar. Mas então as obras não são importantes? É claro que são, mas elas são evidência de alguém que teve contato com a graça de Cristo. Então, separado essas coisas, vamos falar das obras. É interessante que domingo passado eu falei sobre casamentos. É o vídeo que mais tem visualizações na internet. É a pregação que eu mais tenho retorno. Eu também queria falar para vocês que é solteiro, se deixa levar pelo texto. Nós estamos estudando uma carta, eu não estou aqui separando pregação para casado, solteiro. Se deixa levar pelo texto, lembra? Nós começamos capítulo 1, 2, 3, e por algum motivo Deus quer que você entenda o que é a vida de casado, o que é ser pai. Então tem a ver com você também. Deixa-se levar pelo texto, se entrega, porque eu tenho certeza que Deus quer também mostrar algo para você. Mas o que eu estava falando? Quando eu falo de casamento, quando eu falo de família, e que alguém sempre quer saber o que eu faço para ter uma família incrível, né? O que eu faço para
resolver meu casamento? O que eu faço para não me divorciar? E agora eu vou falar de filhos, né, pais de filhos. Aí todo mundo fica maravilhado, porque, poxa, quem não quer saber como educar seus filhos? Quem não quer saber o caminho de sucesso na educação de filhos? Mas eu queria falar para você, assim como eu falei no domingo passado, para que um relacionamento de casado, pai de filhos, funcione bem, quem precisa estar na direção desses relacionamentos? Cristo. Lembra que uma das coisas que Paulo vai ensinar é que Cristo é a pedra angular. A pedra angular é aquela que direciona, é aquela que serve de exemplo, serve de modelo. Se você não segue a pedra principal, você vai construir errado. Antigamente era feito assim. Então, imagina, tem uma pedra angular, aí as outras são irregulares. Não vai funcionar, vai ser uma construção falha, feia. Então, novamente, tudo que eu for falar aqui só vai funcionar se antes Jesus for o seu ponto de equilíbrio, se Ele for a sua direção. Quando isso não acontece, você vai fazer um esforço danado e não vai conseguir. Então, primeiro, você precisa de um relacionamento sincero com Cristo. Então, nós vamos entrar no capítulo 6. Capítulo 6 fala de relacionamentos de pai, de filho, senhores e escravos. Eu não vou falar da parte dos senhores e escravos, porque é difícil. Por que é difícil? Porque a nossa mente, ela costuma ver a escravidão com a escravidão que nós conhecemos hoje, que é diferente da escravidão bíblica. Então a nossa mente ela é anacrônica em relação a essa questão. Então, em vez de eu gastar tempo, e teríamos que gastar muito tempo explicando por que Paulo não bate de frente com a escravidão, e eu acho que isso não é o foco aqui. Já estudei muito sobre esse assunto, mas para nós hoje, eu acho que seria muito difícil de explicar isso. Teríamos que gastar 2 domingos, e não é o foco. Mas o que eu quero falar para você é que o cristianismo foi a única solução para destruir a escravidão. Ela implode, né? É uma destruição de dentro para fora, porque onde já se viu senhores e escravos cultuando o mesmo Deus no mesmo lugar e juntos, tratando um ao outro com respeito. Então foi uma maneira que Deus usou para que essas coisas fossem transformadas. Mas eu não vou falar disso hoje, porque é um assunto bem longo. Eu sei que mexe também muito com as pessoas, por isso que precisa ser uma coisa bem feita. Eu já tenho isso por regra. Se eu não vou conseguir explicar aqui, então eu não vou fazer, porque acaba causando mais dúvida do que ajudando. Mas sim, pais e filhos, dá para a gente falar aqui hoje, e esse é o relacionamento que eu quero falar, pais e filhos. Antes, abra comigo aí em Efésios capítulo 5, versículo 21. Precisamos entender bastante esse versículo. Abre aí, Efésios 5, 21. Em Efésios 5, 21 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembra que Paulo ele começa no capítulo 5, fala, olha, para você encha-se com o Espírito Santo. Aí ele fala como? Falando uns aos outros com salmos, cantando salmos, encorajando, louvando a Deus, né? E também ele fala sujeitando-se uns aos outros. Então a sujeição ao outro é sinal de uma vida plena no Espírito Santo. Então é o seguinte, domingo passado eu falei, como que o homem pode estar pleno no Espírito Santo em relação à mulher? Ele se sujeitando em relação ao amor, né? Ele precisa mais. E como a mulher pode estar sujeitando, praticando isso que Paulo está falando em relação ao marido, ela sendo submissa a ele. Então eu expliquei bastante semana passada, acho que deu para ter uma noção, e você pode acompanhar lá no canal também, no canal, né? Está tudo lá. Mas então, Paulo também aplica isso a pais e filhos. Então há uma sujeição, e eu vou explicar, não estou falando que o pai pede bênção para o filho, né? Ao contrário. Mas há uma explicação, de alguma maneira o pai também tem um papel importante, os pais,
E o filho também, que se relaciona com esses sujeitos assim, uns aos outros. Então nunca esqueça disso. Agora sim a gente pode entrar em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Então abra sua Bíblia aí, o seu celular, o que for, em Efésios capítulo 6, de 1 a 4, e vamos falar de pais e filhos. Versículo 1. Eu gosto quando começa o versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Dá aquela encarada para o seu filho agora, se ele estiver aqui, na sua casa também. Brinca. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, filho, dá aquela encarada no pai agora. De alguma maneira, a sujeição ela também se relaciona com o filho. Como que o filho se sujeita ao pai? Obedecendo em tudo, mas onde? No Senhor. Percebe outra vez Paulo apontando para Cristo? Ou seja, o filho, se você quer, uma das grandes questões da rebeldia dos filhos é a falta de relacionamento com Deus. Se ele não tem Cristo como Senhor, que tipo de obediência ele vai ter? Só que convém, se ele tiver algum. Então complica muito. Eu quero falar de novo. Paulo, ele está falando no ambiente onde ele está imaginando pais cristãos, pai e mãe cristão, onde ele vê filhos que temem ao Senhor, e aí ele pode aconselhar. Se essa não é a sua situação, é algo que você precisa almejar e orar e querer muito, que a sua família tenha esse padrão. E se você já tem, puxa, você tem que se dar como alguém que é privilegiado e fazer e honrar a instituição da família, conforme a Escritura nos ensina. E ele fala aqui, olha, então filhos, você vai sujeitar os seus pais obedecendo, como você obedece ao Senhor. Pai, vocês vão sujeitar os seus filhos, ensinando e instruindo, o que? Segundo quem? E onde? No Senhor. Então, não dá para você querer ter uma boa relação entre pai e filho, de obediência e de direção, se Jesus não é o centro da família. Por isso, irmãos, o Evangelho é a grande solução para esse mundo. Não são, eu sei que às vezes há esforço para melhorar, né, a escola, tantas pessoas tentam e acabam piorando a situação, porque a Bíblia descreve um ambiente perfeito para que uma família se desenvolva bem. Bom, novamente, Deus não está falando que os pais são melhores que os filhos, nem que os filhos são melhores que os pais. Diante de Deus nós sabemos que todos são iguais, que Deus ama de maneira igual e vem de maneira igual. Porém, papéis diferentes. Papéis diferentes. O pai tem um papel diferente do filho. Aquele pai que quer ser descoladão igual ao filho, está errado. Você é diferente. Filho, eu nunca vi o filho. O filho às vezes quer ser igual ao pai, tudo bem, né? Mas ele não vai andar como o pai, a roupa do pai, porque vai ficar esquisito. Mas esse não é o chamado. O chamado é essa sujeição do Senhor. O chamado é esse que Paulo está falando. Olha, cada um segue seu papel conforme Deus ordenou e vai dar certo. Filho que manda no pai, filho que manda na mãe. Quando eu falo filho, eu falo ambos, né? Filho e filha. Está errado, você está indo contra o papel que Deus imaginou para a família. Mas eu queria falar de coisas reais, né, importantes para se considerar. Infelizmente, eu quero falar agora com os filhos. E talvez você é pai, mas você também é filho. Infelizmente, a geração de hoje, ela não respeita a autoridade. Tem exceções? Tem. Mas a autoridade é difícil de engolir para essa geração de hoje. É ou não é? Você pode perceber isso nas escolas. Quantos vídeos já não vimos de alunos batendo no professor de esmurrar?
Eu nunca vi isso na minha época. Era inconcebível. O professor era uma figura de autoridade respeitada. Pior que fosse, não havia agressão. Hoje é normal. Eu penso assim, se eu fosse professor, eu ia ter porte de arma, eu ia fazer artes marciais, eu ia malhar, eu ia ter que assustar os alunos, porque pode ser que exista agressão. Olha que coisa terrível. Tão ruim que está a coisa. A falta de respeito à autoridade, ela vai impactar em todos os lugares. Na escola, em casa, na igreja. É muito fácil, né, jovens sair gritando, acaba com a polícia, não queremos polícia e tal. Mas se roubar seu celular, você vai ligar para quem? Então assim, nós queremos muitas coisas e como imaginamos que talvez no mundo ideal não seja preciso autoridade. E é preciso. Na minha época, né, muitos vão concordar comigo. Seu pai precisava falar alguma coisa para você obedecer, seu pai ou sua mãe, somente o pai. O que ele fazia? Só olhava. Aquele olhar, meu filho, você entendia muito bem, você não ia desafiar aquele olhar jamais. E eu vou falar, eu sei que também tinha abuso, mas esse é outro ponto, mas havia um respeito pela autoridade. Um filho que batesse no pai ou na mãe era algo assim, mensurado, como? Era uma aberração. Hoje está acontecendo. Então a autoridade ela foi minada. Então esse é um problema. Mas eu quero enumerar por que a autoridade foi minada hoje. Por que as pessoas encaram a autoridade como algo ruim? Então primeiro, houve abuso, claro. Seria muito liviano da minha parte falar que esse ataque à autoridade não tem a ver com abuso do uso da autoridade. Houve abuso sim. Eu conheço casos, você também, de abuso, de violência. Os mais antigos da minha época conhecem pessoas que foram abusadas fisicamente de serem queimadas com ponta de cigarro. Tinha pai que era assim. Tinha pai que batia até sangrar. Então assim, houve um abuso da autoridade e a reação foi, então, a autoridade não presta. Talvez alguns de vocês sofreram muito com a autoridade dos pais, né? Com a autoridade não, com o abuso da autoridade, tornando-se violentos, né? Uma outra questão, né, que acaba afetando a questão da autoridade, principalmente para essa geração, é a psicologia moderna. Não ignore o poder da psicologia. Quando eu estava fazendo meu curso de teologia, nós tínhamos uma parte de psicologia. Gente, a maneira colocada de um jeito que você quer abraçar a ideia, tão linda que é. Mas se você começa a analisar a situação, você pensa, isso não é real. Por exemplo, a psicologia de hoje ela é muito influenciada pelo bom selvagem. Havia um filósofo, ele não era teólogo, mas ele trabalhava na área da psicologia também, é o Rousseau, Jacques Rousseau. E ele desenvolve uma teoria interessante. Ele fala assim, olha, o homem é naturalmente bom, ele nasce bom. O que acontece com ele? A sociedade que o corrompe. Vocês já escutaram isso, né? Aí eu penso assim, ele está completamente errado? Não. No que ele não está errado? A sociedade vai influenciar você sim. Por isso ele tem que andar com boas pessoas do seu lado, que influencia. Mas o grande erro dessa teoria é que a Bíblia vai completamente contra. O que a Bíblia fala? O homem naturalmente o quê? Mal, pecador. Desde Jesus escreve, o homem lá no Éden, quando ele peca, ele vai sempre inclinar para o quê? Para o mal. E olha, eu não preciso muito ler a Bíblia para ver isso. Não, você pega o seu filhinho, bebezinho, né? Você lembra quando o seu filho era pequenininho? Ele era naturalmente bom? Sim ou não? Claro que não, dava tapa na cara, não quer dividir, é agressivo, puxa cabelo, morde. Ele está nem aí, né? Sai correndo, não te obedece. Então,
Você sabe, se não existe uma autoridade ali, por isso que Deus dá paz, né? Para controlar os filhos, porque Ele sabe da natureza humana. Então essa ideia, né, de que o filho é bonzinho. Eu já escutei pai falando assim: acho muito cedo para o meu filho estudar a Bíblia, porque ele nem pecou ainda. Pelo amor de Deus, que mundo que você está? O que está acontecendo? Então existe isso, e eu vou falar para você. Quando essa ideia é desenvolvida, o que o seu filho aprende na escola? Olha, você não precisa de autoridade, você precisa só de alguém que vai ajudar a sua bondade interior a se desenvolver. E isso vai entrando na mente das crianças, e elas vão pensando assim: eu não preciso de autoridade, eu sei o que é melhor para mim. E aí começa a destruir esse tipo de pensamento. Infelizmente chega nos métodos educacionais. Provérbios 29:15, você pode anotar, fala o seguinte: a criança entregue a si mesma envergonha seus pais. Você já viu isso acontecendo? Demais. Supermercado, shopping, né, quando estavam abertos, agora vai voltar. Filho, aeroporto, então, né, lugares públicos. Os pais não sabem o que fazer com os meninos. E olha, eu vou falar para você, na igreja acontece isso. Eu vejo alguns de vocês aqui, ou que estão nos assistindo, que não tem controle sobre seus filhos, passam vergonha. Aí aquela ladainha, porque aí você tenta justificar, mas por dentro eu sei que você está machucado por isso, sente vergonha. E tudo bem, encara isso e entenda que você precisa exercer autoridade, senão você vai passar muita vergonha. E quem está falando isso não é o Jacques Rousseau. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Então é muito importante que você olhe isso e tome como uma verdade. Então isso tem acontecido e tem atrapalhado a construção de respeito às autoridades. Uma outra coisa que eu vejo também, o que faz os jovens de hoje perder a respeito à autoridade, é o individualismo. Os jovens de hoje, os filhos, nossos filhos de vocês, a vida deles é o quê? Ele e o celular. Ele não fala com você, ele está sentado com você, ele está no mesmo ambiente físico que você, mas ele não troca ideia com você. E a gente vai indo, não está percebendo a individualidade. Aí você escuta o seu filho falar: não, no meu ponto de vista é diferente. Ele começa a criar uma individualidade onde você não entra. E se você não entra, a sua autoridade também não entra. E aí a gente não sabe por que o filhinho está lá, perdidão. Aí você joga ele lá para assistir a Peppa, né? Aí que fala assim: pai bobão, meu pai é um bobo, esperto sou eu. Então você não percebe que ele está, realmente, meu pai é bobo, minha mãe também, eu sei. Então o individualismo, irmão, é assim, dá medo. Uma vez eu entrei no carro do meu irmão, não foi daqui, e o filho dele estava lá jogando, eu sentei, parece que tinha uma pedra que tinha entrado no carro. Não fez a mínima diferença. Na minha época, né, vamos falar muito da nossa época, chegava a visita em casa, você tinha que sentar, cumprimentar, trocar uma ideia, escutar aquele papo chato. Aí a hora que seu pai liberava, você podia ir. Mas tinha isso: olha, você não é um ser isolado nesse mundo, existem seres humanos do seu lado. Então a tecnologia ela é muito boa em muitos sentidos, mas é ruim porque tem deixado nossos filhos individualistas. Presta atenção nisso, isso vai arrebentar com a autoridade. O que tem arrebentado com a autoridade é a ausência dos pais, terceirizando. Muitos de vocês jogam o filho na escola e ficam o dia inteiro. E eu sei, irmãos, que infelizmente nós entramos numa corrida onde a gente começa a ter coisas, e para manter essas coisas vão ter 2, 3 trabalhos. Aí as pessoas não têm tempo mais. Isso vai eliminar, porque você está entregando a educação do seu filho para outras pessoas que vão disseminar ideias como essa: olha, você é bom, só precisa de orientação. Então várias coisas estão em pauta. E a virtualização dos relacionamentos, que seria uma consequência de equipamento eletrônico demais. As pessoas são amigas de pessoas do mundo inteiro,
mas não é amigo de quem está do lado. Você já viu as crianças hoje? Senta 10 crianças, o que elas vão fazer? Celular, celular, celular. Até elas jogam entre elas, que eu já vi, né? Entre elas, um do lado do outro, mas ali no celular. A amizade, tudo, está acontecendo onde? Virtualmente. Ah, mas os tempos são esses? São, mas a igreja não pode ser guiada pelos tempos de hoje. É por isso que Paulo fala, olha, no Senhor. Então a sua família não está sendo cuidada nesse sentido. E quem está nos visitando, né, quem está nos ouvindo, se não tem essa preocupação, eu preciso de uma base espiritual que vai além do que eu estou vendo aqui na sociedade, você vai ter sérios problemas. Irmãos, eu penso em enxurrada de divórcio que vai vir pela frente. As pessoas não sabem se relacionar, como que vão casar? A enxurrada de pais, de homens que vão abandonar seus filhos porque eles não sabem que é ter autoridade e não querem ter autoridade. Mães que vão ficar abandonadas por homens que não tiveram capacidade de levar uma família, porque está tudo sendo virtualizado, a autoridade está indo embora, sendo jogada fora. Então as consequências que nós vamos enfrentar são terríveis, e nós não olhamos o que Paulo está falando para nós. Então, olha, tudo isso começa com a obra de Cristo na cruz. É interessante, né? Se você não tem Jesus como seu Senhor, eu estou falando balela para você. Não adianta nada, precisa voltar para isso. Abre comigo aí, a gente vai voltar para Efésios, mas 2 Timóteo 3, versículo 2, por favor. 2 Timóteo 3, versículo 2. Olha o que Paulo fala: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e por aí vai. Então o que Paulo está falando é que um dos sinais de uma sociedade decadente, entre eles está a desobediência aos pais. Aí eu pergunto para você, a nossa sociedade está em decadência? Está. A sua casa, aí a pergunta vai mais intimista, né? A sua casa está em decadência? Você olha para as direções que Paulo dá, e isso é uma verdade, porque no Senhor nós temos a responsabilidade de exercer a autoridade. No Senhor, eu como filho tenho a responsabilidade de me submeter aos meus pais. Então me dá um desespero, que se nós não pregarmos o Evangelho, se Cristo for o centro da vida das pessoas, estão perdidos, vai virar uma bagunça, algo incontrolável, porque as pessoas estão seguindo ideias, ideologias, e cada vez mais a palavra de Deus vai sendo encostada, e nós estamos colhendo os frutos disso. Filho, você obedece seu pai? Você obedece a sua mãe? Pais, vocês exercem autoridade sobre seus filhos? É o que Paulo está falando. No Senhor. Uma coisa interessante sobre ser obediente não é seguir regras. Se você observar o relacionamento que Deus quer com o homem, igual que é, que você seja obediente, sim ou não? Sim, tem que ser obediente. Mas Ele quer que você apenas siga as regras? Não. É uma obediência de coração. Ele fala assim, olha, você tem que ter uma obediência que vai ajudar você a ser o quê? A honrar, ser uma pessoa que honra pai e mãe. Honrar pai e mãe é de quando eles estiverem lá velhinhos, você vai sustentá-los. Se eles precisarem, você vai cuidar deles. Você vai abrir mão das coisas, porque você está honrando, gratidão. Então é uma obediência que vai além de só seguir regras. Está entendendo? É honrar, é tratar os pais com dignidade, é considerá-los. E a Bíblia dá razão por isso. O que ela fala? Olha, para você que é filho e está aí lutando, fala, aquele que obedece, tudo dá certo. Você já viu quando tem aquelas pessoas que parece que na vida dá tudo errado? Faz um teste. Como você era com seus pais? Eu não estou falando que sempre vai ser isso, mas faça um teste. Como você era com seus pais?
E a Bíblia fala que quando você é obediente, você é abençoado. Então é uma boa razão. E outra coisa mais, nos mandamentos, onde está isso aqui, honrar pai e mãe, está no mesmo lugar de não mate. Hoje, se a gente compara obediência com não matar alguém, parece que são coisas, não, o que é isso? Não, matar não. A desobedecer ao pai, toda hora. E está lá no mesmo, entre os mandamentos, obedeça aos seus pais. E Deus abençoa. Então há razões para fazer isso. Então, filhos, obedeça seus pais. Comece a olhar o que Cristo fez. E o que eu quero falar para você é, para que você tenha uma obediência de coração, você precisa conhecer quem é Jesus. Da tristeza de jovens, até jovens cristãos, que ainda não têm identidade em Cristo. Tem um relacionamento com Deus fraco, não lê a Bíblia, não ora. Como que você vai ter uma obediência nesse nível que Paulo está ensinando? Eu quero falar para vocês que tem esse problema, puxa, meu filho não teme ao Senhor. Esse tem que ser o objetivo da sua vida. Dar todas as ferramentas para que seu filho conheça o Senhor. E aí entra a parte dos pais. Pais, não irritem seus filhos. E olha lá no versículo 4. Leia comigo, Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora vou puxar a orelha dos homens. Quando ele fala pais, você acha que ele está se referindo a pai e mãe aqui? Sim ou não? Você pode pegar. Pais, olha aqui, pais, não irrite seus filhos. Por quê? Às vezes a gente fala assim, no grego aí você fala, lá vem esse povo aí que estuda teologia, acho que ele tem. Mas no grego, ele tem uma característica igual ao do inglês. Eu conferi, viu, irmão? Eu fui lá, eu estudei, eu olhei, vi lá. A raiz dessa palavra é pater. Se você fala inglês ou entende inglês, por exemplo, em inglês não existe pai, existe parents, correto? Que significa pai e mãe. Aí a pessoa entende. Quando você vai falar pai, é father, vai falar mãe, é mother. Entendeu? Aula grátis aí para você. Viu como vale a pena vir presencialmente? Irmãos, então quando Paulo vai, ele olha para o pai e ele fala, pai, não irrite seu filho, e ensine. E faz todo sentido, porque quando nós vamos na estrutura do casamento, quem é a cabeça da mulher? E eu não vou gastar tempo explicando isso, porque está no domingo anterior, né? O homem é a cabeça. Cristo é a cabeça do homem e o homem da mulher. Cristo é a cabeça da igreja também. Então ele fala, olha, a mulher se submete à liderança do homem. Eu também expliquei tudo isso. Então faz muito sentido que na casa, aquele que vai exercer autoridade é o homem. A mãe sim, porque ele fala, filho, obedeça a pai e mãe, mas quando tem pai na jogada, é ele que tem que ser o responsável pela educação espiritual do filho. Não, e mulheres, se você não auxiliar, e o papel da mãe é importante, se você não auxilia o seu marido nisso, e não permite que ele faça, ele não vai fazer. Nós homens, por causa da nossa queda, corremos disso. E pai, se você não tem assumido a educação do seu filho na sua casa, você está em desacordo com o que a Bíblia está falando aqui. Então para pensar. Eu lembro, por exemplo, quando o Nicolas era bebê, ou até hoje, né, quando ele está lá em casa, quando tem uma situação e eu estou em casa, até do Nicolas com a Denise não vai lá, entra aqui no quarto comigo, vamos resolver essa parada. Fala, Marcos, fala com o seu filho. Aí foi seu filho. Fala com o seu filho. Eu vou falar para vocês, às vezes eu falo assim, que raiva, resolve vocês dois, o problema entre vocês dois. Quando ele era pequenininho, tinha que levar a disciplina dele, porque eu acredito nisso, e a Bíblia encoraja, a disciplina física. O outro assunto também tem que gastar tempo.
E se eu e Denise estivéssemos em casa, ainda que Nicolas falhasse com Denise, eu dava a disciplina. Quando eu não estava, pobre do Nicolas, que aí era mãe. Tinha dó não. Então, nesse papel de educar a criança, quem faz é o pai. A mãe auxilia. Ela está debaixo também da autoridade do pai. Então, homens, se nós sairmos dessa responsabilidade, muita coisa ruim vai acontecer na sua casa. Se você é daquele, fala com a sua mãe. A mãe decidida, decidida. Você não tem amado seu filho. Isso irrita, é impressionante. Falta de autoridade irrita, filho. Tenha certeza disso. Você, pai, irrita seu filho quando você não é um exemplo. Fala e não faz. Irrita os filhos. Quando você chega na sua casa, você é pesado, chato. Você não é o amoroso, você já chega pedindo, mandando. Porque lembra, você tem que exercer a autoridade como no Senhor. Como Jesus exercia a autoridade? Se entregando. Então eu lembro que meu pai, por exemplo, ele tinha aquele olhar 43, né? Olhava, todo mundo baixava a cabeça. Mas do outro lado, ele me irritava demais. Porque eu via coisas que meu pai falava para não fazer, que ele fazia. Não minta. Ele acabava mentindo. Filho, fala que eu não estou. Se irrita. Mas, poxa, mas eu posso ou não posso? Por que ele pode fazer isso se eu não posso? A outra coisa que eu observava, meu pai, com 55 anos, começou a beber muito. Ele se tornou um alcoólatra. Isso arrasou com a minha família. Era terrível. E começa assim, né, irmãos? Aperitivo, né? Abriu o apetite, não é? Não vai fazer mal. E meu pai começou a aumentar as doses ao ponto de ficar dependente. Eu lembro assim, meu pai chegava às 5h30, meu pai estava na Volkswagen, chegava às 5h30. Até 5h25 havia alegria, havia um clima de paz. Quando meu pai chegava em casa, meu pai foi um ótimo pai, deu muito ele, mas aí ele começava a beber, começava a ficar chato, começava a irritar, ele nunca foi violento, mas assim, é irritante, perdia o controle. E eu lembro para minha mãe, separa do meu pai, não dá, toda vez esse inferno. E meu pai morreu em consequência de fumar muito e beber muito, com 55 anos. Tem um buraco. Agora está na época onde eu entendo que é ser pai, que poderia ter um relacionamento, mas por falta de temor do meu pai, ele foi. Então assim, e eu lembro, puxa, eu não aproveitei. Eu queria falar para você, filho, aproveita seus pais. Você não sabe quanto tempo eles estão ali. Em vez de ficar lá na internet, né? E pai, fala ao seu filho que se ele está lá gastando tempo no joguinho, ele não está passando tempo com você. Você não sabe quantos anos você vai viver. Se eu soubesse que meu pai morreria com 55 anos, eu faria de tudo para passar mais tempo com ele. Faria de tudo para entendê-lo melhor. Mas não foi. Então aproveite os seus pais enquanto você os tem. Também queria falar para você, mãe sozinha, né, que não tem um pai, que acabou tendo filho e você não pode ter um companheiro do seu lado. Eu só posso falar para você que Deus seja gracioso com você, porque é um desafio que tem dobro. E queria chamar a igreja, os homens, a adotarem essas crianças sim, para passar tempo na sua casa, para que eles tenham referência de pais, de um lar cristão, para que na próxima geração essas coisas sejam quebradas. Porque você não viu como se repete? A mãe sozinha e a filha vira mãe sozinha e assim vai. Para que a filha ou o filho olhe para modelos de pais cristãos e queira isso para a vida dela, queira respeitar uma autoridade decente e não fique essa bagunça. Então nós, como família cristã, precisamos entender isso. Queria fazer alguns apelos aqui, não é para levantar a mão, nada disso,
nem é para aceitar Jesus. Mas o meu apelo para vocês jovens, olha qual é a sua identidade hoje. Quem que você está seguindo? YouTubers, modinha, opinião até de outras pessoas que você nem conhece, que nem amam você como seus pais te amam. Você respeita a autoridade? Você presta atenção, jovens cristãos? Você respeita o Senhor? Porque há coisas nesse mundo que vão contra o que Cristo ensinou. E é uma facilidade de abraçar ideias como abortos, como a destruir a autoridade dos homens. Começa a entrar na cabeça, infelizmente pelos maus exemplos, e você esquece do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Quem é? Qual é a sua identidade? Jovem, você serve na sua casa, você é um servo, é aquele que está cuidando. Seus pais falam, você puxa, ele tem uma autoridade dada por Deus. A autoridade dos seus pais é dada por Deus. Lava aquela louça, arruma a sua cama. Você já viu às vezes uma casa quando vira um inferno por causa de uma cama que não é arrumada, por causa de um sapato? Eu pensei, por que não faz, gente? Vai lá, eu não falei? Então assim, o conceito de autoridade está muito assim, eu não concordo, então eu não faço. Vai para o espaço da autoridade dos teus pais. E aí começa nas pequenas coisas. Uma coisa que você não faz, sua mãe fala, arruma a cama, você deixa para lá. Tira o sapato, você vai deixando, e você vai minando a autoridade. E às vezes nós vemos nossos filhos, fica entre pais, eu vou lá arrumar para ele é tão pequenininho. Aí você arruma a caminha dele, você lava a loucinha dele, você faz tudo. Aí você fala, meu Deus, eu não sei onde eu errei, porque você não exerce a autoridade. Você acha que assim o evangelho vai ser atraente? Não, eu vou fazer tudo o que ele quer, todas as vontades. Ele vai falar, como meu pai e minha mãe são cristãos, como ele me serve, eu vou abraçar a causa de Cristo. Não vai acontecer. Não vai. Então, filhos, arrume sua casa e pais exerçam autoridade. Pais, o que vai salvar seu filho não é uma educação acadêmica, mas é uma educação cristã. Olha, seu filho pode estudar, se ele pode ser, sei lá, mas eu percebo que os pais estão mais preocupados com o desempenho acadêmico dos seus filhos do que se eles vão conhecer ou não o Senhor. Então, se você está preocupado com o conhecimento de Cristo na vida do seu filho, então ensine-o, não é o professor, não é a igreja, é você. Os pais juntos, mas principalmente o pai. E aí, eu falo para você, pai, homem, não terceiriza a educação dos seus filhos. Não joga na mão da mulher sempre, assume. Mulher, ajuda o seu marido a cuidar bem. A pior coisa que tem é quando o filho pede uma direção, o pai fala uma coisa e o outro fala, aí os dois começam a brigar na frente e o menino fica assim, meu Deus, por isso que o professor fala que a autoridade não é assim mais, que eu é que sei escolher. Os meus pais estão igual dois patetas, estão batendo cabeça com o outro. Você imaginou se fosse seguir líderes assim? Ninguém sabe, não, faz isso, faz aquilo. Não irrita seu filho, não irrita sua filha. Pai, assuma a sua responsabilidade. Pais e mães, revejam como vocês estão educando seus filhos. Revejam o quanto de tecnologia estão consumindo. Revejam quais são os conteúdos, o que eles estão assistindo, o que eles estão falando. Eles vão replicar aquilo que está sendo ensinado. Eu não aguento mais, irmãos, escutar isso. Não, a verdade é de acordo com o meu pensamento. Cada um tem sua verdade. Isso destrói qualquer autoridade. Qualquer autoridade. O que nós estamos colocando nos corações dos nossos filhos? Então, para a gente terminar aqui, a única maneira da gente conseguir isso é se relacionando com quem? Com o Senhor.
Não tem jeito. Não, olha, você pode pagar, eu acredito, um apoio, psicólogo, apoio, educação, mas para que você eleve seu filho a esse nível de obediência, é só no Senhor. Agora, se você não acredita nisso, tenta do seu jeito, aí depois você me fala o que deu. Algo não, vai tentando. Nós temos a palavra de Deus, com as instruções de Deus, e temos o que o mundo está falando. Aí você escolhe. Então, se você está com dificuldade de educar seus filhos, peça ajuda. É isso que nós somos, comunidade. Se você, filho, está com dificuldade de obedecer aos seus pais, peça ajuda. Se seus pais têm te irritado muito, peça ajuda. Não fale mal dele, mas peça ajuda. Converse. Pais, não abram mão de um relacionamento. Não abram mão de um relacionamento íntimo com os seus filhos. Não abram mão de devocionais. Se você está abrindo mão disso, você está abrindo mão do que Deus está falando. E você vai colher frutos ruins. Estão me ouvindo aí atrás? Oi. Bom, na hora que liberar, você me fala. Então não abra mão. Sabe, se a sua família, você é um cristão e não há devocional nenhum sobre o Senhor. Peraí, oi. Ah, deixa eu falar. Oi. Tá bom. Voltando. Tá todo mundo me ouvindo aí atrás? Então tá bom, tô tranquilo. Eu fico frustrado, triste, quando pais não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Estou falando de pais cristãos. Quando não gastam tempo, você gasta mais tempo com educação, você gasta mais tempo com jogos, com celular, com Xbox, com uma televisão enorme, com tudo para ele, e não gasta tempo na palavra de Deus. Você está ensinando seus filhos conforme a palavra de Deus? O seu relacionamento com Deus, como que está, irmão? Como você vai ensinar o seu filho se você não lê a palavra do Senhor? Pode deixar. Como que você vai falar do Senhor para ele se o seu relacionamento com o Senhor é fraco? Então, quando você está entendendo, começa ali no Senhor. Se você não tem uma boa relação com Deus, você não vai exercer uma autoridade digna. Você corre o risco de ser uma pessoa violenta. Você corre o risco de magoar seu filho, sua esposa. Então, assim, o apelo que eu faço para você, pai, seja um homem cristão, leia a palavra, chame a sua mulher para exercer o papel dela de auxiliadora e ame sua família. Se já está difícil as pessoas dentro da igreja, imagina fora. Que evangelho nós vamos pregar os de fora? Sua balela, Deus vai mudar seu casamento, Deus vai mudar a educação do seu filho, mas você não gasta tempo para conhecer o Criador. Como que você vai educar no Senhor? Então eu queria chamá-los e apelar a vocês, principalmente os homens, se levantem diante de Deus. Você tem se desanimado, está sendo difícil para você, tudo bem, isso acontece. Nem sempre é fácil, não vai ser fácil, mas nós precisamos nos unir. Precisamos ir direto na fonte, é o que Paulo gastou, capítulo 1, 2, 3. Vocês precisam entender quem vocês são, a sua identidade. Amém. Então, irmãos, sejamos homens e mulheres espirituais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Isso agrada a Deus. Isso move o coração de Deus para abençoar ainda mais sua vida. Não que você faça para ter, mas é a consequência de uma obra de alguém que entendeu que nosso Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então eu queria terminar com essas palavras. Finalzinho lá do capítulo fala: paz seja com vocês, irmãos, versículo 23, com amor e fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Ame a Deus com todo o seu coração, e você vai ver os reflexos da sua família. Amém? Obrigado a todos que estiveram aqui. Domingo que vem o Miquel vai terminar o capítulo 6, vai falar da armadura espiritual, que é importantíssimo. E por favor, se você está com muita dificuldade de exercer autoridade na sua família, se seu marido não tem feito, nós somos uma comunidade, nós somos igreja e precisamos apoiar uns aos outros. Obrigado, irmãos, ótimo domingo a todos. Vamos ter avisos importantíssimos, o Léo vai dar um aviso agora, mas queria agradecer a todos que vieram aqui participar desse primeiro culto. Obrigado.